Na hora do recreio, nós falávamos o dialeto. E o professor escutava, aí ele chegava e chamava a atenção. A gente nasceu numa família de dialeto bergamasco e só falava bergamasco. A gente cresceu nessa família. Nós só aprendemos a falar o português quando começamos a ir na aula, com 7 anos de idade. Antes, a gente nem sabia o que era o português, só falava o italiano. Como ainda hoje eu e a minha esposa em casa só falamos o bergamasco. Quando a gente se encontra ainda por aí com os amigos que são bergamascos, a gente ainda conversa, né? Eu aprendi o português na escola. Em casa era tudo italiano, até a reza, tudo italiano. Aí quando entrei na escola com 7 anos, lá que comecemos a pegar um pouquinho, né? Não muito bem, mas a gente tanto na igreja como na escola, tudo italiano. E na escola era assim, naquela época podia bater nas crianças, né, a professora. Então eu, graças a Deus, nunca apanhei, mas teve gente que botava até 8 chapéus, um em cima do outro, ainda de joelho. E castigo, né? Nós aí na escola, nós não sabíamos falar em brasileiro, né? Tudo em italiano. E nós íamos na escola, depois o professor começou a dizer, nós ia comprar as coisas, né? Tudo em italiano. Depois ele decidiu comprar em brasileiro, né? Eu não sabia fazer, não sabia falar. Del bilepeno, vola un rampò, lavoriamo con la rosadeira, lavoriamo un po' col motosserra. E ora scelta sa, parli un po' con altre nel schema. E te? Andate a cenaccia, tete che lá ti pãe. Na hora do recreio, nós falávamos o dialeto. E o professor escutava, aí ele chegava e chamava a atenção, porque não queria que nós falássemos o dialeto italiano na escola. Tinha que falar o brasileiro, o português na escola. Mas, como nós já éramos acostumados a falar o dialeto italiano, nós de vez em quando falava, né? Sem querer, escapava, nós falava. E nós éramos chamados a atenção, sim. Eu sabia italiano, mas o meu italiano e eles, era esse italiano que as palavras eram todas diferentes. Eu pegava, que eu chegava na sala de aula, eu dizia para eles, tira o livro. Aí eu buscava o livro e colocava em cima da carteira. O que é isso aqui? Livro. Livro. Aí voltava. Caderno. Uns tiravam, outros entendiam, mas uns. Aí nós fazíamos assim, lápis. Eles repetiam tudo o que a gente repetia. Em tempo de guerra, como a guerra era contra a Itália e a Alemanha, e o intendente aqui, ele não perseguia, mas ficava de olho em quem não falava em português, que não podia falar o italiano nem o alemão. Alemães nós não tínhamos aqui, mas as pessoas eram obrigadas a falar em português e não sabiam falar português. Eu fiquei com trauma do italiano. Eu estava falando com a minha avó, ali na Santa Terezinha, bem ali assim num lugar. Ela estava na janela da casa dela e eu aqui embaixo da janela, falando italiano com ela. E chegou um policial. Quando ele chegou, ele se botou no portão e disse, vocês parem de falar, porque eu prendo vocês. E eu ainda lembro do que a minha avó disse, posso dizer. Aí ele, perdão.
que vai fazer com uma vetcha igual a mim? Aí ele disse, mas eu já falei que não deve falar italiano. Meu pai ia comprar o fumo para fumar, não sabia o que dizia, nem dizer o quê. Então nós dizia para o vendedor, né? Ele não sabia falar em brasileiro. Ele começava a falar com nós, sim. Depois aprendi, né? Aprendi a falar um pouco brasileiro, italiano. Então temos hoje alguns fatos, algumas piadas que se tornam piadas da tradução, né? De pessoas que queriam falar o português e não sabiam, então inventavam palavras para o português, né? Um fato que eu cito é, por exemplo, temos uma pessoa que em italiano a espoleta da espingarda, pica-pau, né? A espoleta, em italiano se chama capeta, né? Capeta de chop, é espoleta de espingarda. Então essa pessoa não sabia falar português, ela foi para a busca, tinha que falar português, ela foi comprar uma caixinha de capeta. Taia, eles falavam taia em italiano é tesoura, e eles foram comprar taia. Então tem muitos fatos dessa dificuldade do italiano falar o português, gerou muitos assim, fatos humorísticos, né? A mãe que mandou comprar fermento de pão, né? E ele foi lá e chegou e disse assim, o que tu queres? Aquele que cresce, aquele que vem alto, que o pão vem alto. Ela diz, mas italiano, ela disse para ele, o fermento não era fermento, era leato, né? Sim, ela diz, é esse que fica alto, né? C'è quello briscola perché uva... No, Ma che Santa Maria. uva do punch, ma... Adesso sì, da mãe, cosa che ela fa? Gamê. Já tô? Não, tô cansada pela ler. Que tu cantava muito. Com 13 anos, é uma história que eu tenho, eu fui morar para Guabiruba e lá era só descendentes de alemães. E eu tive que me virar de certa forma lá, que nem o português certo eu não sabia falar, no meio dos alemães, então eu passei trabalho. Quando a gente era criança era muito gostoso falar só aquelas noites que a gente se reunia, as criançadas. Naquele tempo não tinha televisão, então a gente ficava brincando ao redor das casas, criançada, então só falava o dialeto, só sabia aquela língua, né? Não tinha outra. Era gostoso, assim, dá saudade, muita saudade. Agora então vamos tentar tocar um pedacinho da música América, que é a música dos nossos imigrantes. Vamos lá. Uns 20 anos para cá, até um pouquinho mais, né? Que se deixou um pouco o dialeto de lado, né? As pessoas começaram a ter um pouquinho de vergonha, né? A gente está preocupado e a gente vai fazer de tudo para que não se perca o nosso dialeto bergamasco. Pais de todas as nossas famílias, vocês falam italiano? Falem com os filhos em italiano.